Porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele na hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas diante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, está tendo aquela situação, uma reunião da igreja, o momento do café da manhã, como tivemos hoje, momento de comunhão, e estamos ali todos conversando e comendo, talvez até comendo um torresmo, uma pururuca, uma carne de porco, e está tendo aquela reunião ali, e de repente chegam judeus circuncisos, e chega naquela organização, naquela comunhão, e então Pedro vê, opa, chegou o pessoal de Jerusalém, chegou os judeus. Então, o que aconteceu? Pedro, deixou o seu local, procurou os judeus, sentou com eles, começou a conversar com eles e apontar o dedo, olha lá, gentios, olha lá, ó, não são circuncidados. De tal maneira que o próprio Barnabé entrou nessa hipocrisia e sentaram do outro lado lá e começaram a viver de tal maneira, nós, os judeus, a gente só tem uma noção do que pode ter acontecido. E aí a gente vê essa situação ali naquela igreja local. E então, Paulo, vendo essa situação, resiste face a face. Pedro. Porque Pedro estava vivendo como gentil. E Paulo fala com ele, você sendo judeu, você está vivendo como gentil. Mas agora você quer que os gentios vivam como judeus. Se você, Pedro, nem você está vivendo mais como judeu, você agora está vivendo como gentil, e você está querendo então que os gentios vivam como judeus. Andem na mesma prática da lei. Participem da circuncisão, das festas, das cerimônias. Guardem a lei. Se nós mesmos não sabemos que não damos contas e nem seremos salvos pela prática da lei, a gente vai exigir a prática da lei? Então está tendo aquela conversa. Uma pessoa sendo influenciada. Uma pessoa sendo moldada pelo meio. Então, como vamos dizer, muitas vezes acontece, estamos na igreja, a gente vive como crente. Saiu da igreja, estou com um grupinho que tem um certo jeito de viver, a gente fica moldado um pouco aquele grupo e se entrosa ali. Tem outro grupo, a gente vai para aquele outro grupo, igual um camaleão. Mas a ideia é que se você é filho de Deus aqui, convertido aqui, regenerado aqui,
santificado em Cristo Jesus aqui, liberto em Cristo aqui, ali também você vai ser, naquele grupo e naquele outro grupo também. Você vai ser luz aqui e vai ser luz lá. Porque a nossa comunhão com as trevas é essa, nenhuma. Onde nós chegamos, ou as trevas vazam ou se transformam. Jesus andava com pecadores, chamando eles ao arrependimento. Então a nossa comunhão com o outro é nesse sentido. Ontem estávamos no aniversário, e quase sempre todo aniversário ou toda festa acontece assim. Você fica com quem você conhece, os crentes às vezes ficam com o crente, quem não é crente fica com quem não é crente, e a gente não se mistura muito. A gente devia estar se turmando e pregando o evangelho, indo nas outras mesas, mas isso quase nunca acontece. Quase sempre a gente está com o nosso, pode dizer, a nossa tribo, né? A gente não se mistura muito. E às vezes eles também não querem se misturar muito com a gente. Mas quando surgem oportunidades, e a gente precisa criar essas oportunidades, é estar lá no meio e ser luz. Pregar o evangelho, ser totalmente diferente. Mas a questão é, que tipo de vida eu estou vivendo para querer influenciar a vida do outro? Você gostaria de oferecer a sua vida para o outro e dizer, olha, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Busque a Deus como eu busco. Ore a Deus como eu oro. Viva o evangelho como eu vivo. Porque quando estamos convidando pessoas para vir à nossa igreja, a participar da nossa fé, a crer no nosso entendimento, nós estamos dizendo, eu tenho o motivo da esperança, eu tenho a fé em Cristo Jesus, eu sei o que é ser diferente, o que é ser vivo, vem para cá. Ou, infelizmente, o que acontece é, vem para Jesus, vem para a igreja para você não ir para o inferno. Porque eu vim para a igreja, eu não estou indo mais para o inferno, você está. Então vamos para a igreja para você também não ir para o inferno. Ou não, eu encontrei Jesus, eu encontrei Cristo, eu agora tenho vida, eu agora estou liberto, eu agora tenho um lugar no reino inabalável, como lemos. Eu agora entendi que isso aqui é uma matriz, que isso aqui é tudo abalável, e que agora as coisas do alto é que importa, as coisas do céu é que eu quero, ser santo é que eu quero. Porque a gente é como aquele peregrino, o cristão do John Bunyan. A gente descobriu que estamos na cidade da destruição, estamos indo para a cidade celestial, e a gente rejeita a feira das vaidades, a gente rejeita o pântano da desilusão, a gente rejeita a lei de Moisés, no sentido de que a lei não tem poder para salvar. Nós vamos entender que a questão da lei é exatamente essa, que pela prática da lei ninguém será salvo. E às vezes, muitas das vezes, a gente não quer dar Cristo às pessoas, a gente quer dar uma lei. Então a gente vê essa situação ocorrendo aqui com Pedro, Paulo, os judaizantes, o pessoal da Galácia, que está vivendo aquele conflito naquela igreja. E nós, enquanto igreja, que conflitos temos vivido? Quase nenhum. Porque praticamente evangelismo às vezes não é o nosso foco principal. Oração não é o nosso foco principal. Leitura da palavra não é o nosso foco principal. Ter um dia com Deus e gastar tempo com Deus talvez não seja o nosso foco principal. Então, se amanhã eu não quero andar em pecado, eu quero andar em santidade, eu vim no culto hoje, eu quero andar com os irmãos, adorar a Deus, ouvir uma palavra, e amanhã eu quero ser mais santo. Ao sair daqui eu já quero ser mais santo. Eu quero ser um pouco mais apaixonado por Deus. Eu quero que nesse culto de hoje, através dos louvores ministrados, da palavra pregada, eu fique encantado com Jesus Cristo e me curve diante dele e viva para ele, porque ele é meu tesouro e eu estou perdendo tudo por causa dele. E vale a pena perder tudo por causa dele. Eu estou renunciando a tudo por causa dele. Por isso eu vou me esforçar para ter paz com todo mundo. Eu vou esforçar
para ser santo. Eu vou tremer e temer porque Ele é fogo consumidor. Eu vou ter zelo pelas coisas de Deus. E agora eu quero as coisas inabaláveis, porque as que são abaláveis serão abaladas e serão destruídas, e só o reino inabalável permanecerá. Então, Paulo e Pedro estão tendo esta conversa e tudo está girando em torno da lei. Porque os judeus tinham a lei. E a lei é algo maravilhoso. Os judeus têm vantagem? Sim. Porque deles vem a lei, deles são os profetas. Então, deles vieram Cristo. A promessa foi feita a Abraão. E Paulo vai dizer, olha, nós não pecadores dentre os gentios. Então os judeus têm sim vantagem. Mas do mesmo modo que eles têm vantagens, eles, quanto os gentios, são todos encerrados debaixo do pecado. Porque a lei é boa. Entretanto, ninguém é capaz de cumprir a lei. Portanto, pela lei e pela prática da lei, ninguém será salvo. Ninguém. Então, se eu quero estar com Deus, se eu quero estar com Jesus Cristo, e isso é desesperador quando eu entendo que não tem nada que eu possa fazer para estar com Deus. O problema hoje dos nossos dias é que se você perguntar a alguém se quer estar com Deus, provavelmente ele não quer. Se você perguntar para um crente convertido se ele quer estar com Deus, convertido entre aspas, ele provavelmente não quer ficar com Deus. Se você perguntar para algum crente se está agendado para ele amanhã com Deus um encontro de meia hora, provavelmente não tem. Deve ser pouquíssimos crentes que têm amanhã um horário agendado com a Bíblia. Quantos têm um compromisso com a Bíblia amanhã? Agendado. De ler a palavra de Deus. De orar. De meditar. Quantos têm esse compromisso amanhã? Dos convertidos, dos que se dizem crentes. Quantos amanhã querem ficar um tempo com Deus? Prostrado, adorando em espírito e em verdade. Lembra de João 4? Que o Pai está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Você amanhã tem um horário agendado com Deus. Deus, esse horário eu vou te adorar em espírito e em verdade. A gente faz isso em todo o tempo. A gente ora em todo o tempo. A gente medita na Bíblia em todo o tempo. Mas o querer o Pai, o querer estar com Deus, o querer se alegrar nas coisas de Deus. Tem uma canção do Diante do Trono que eu gosto muito, uma ministração, que a gente percebe que muitas vezes quem está envolvido com o ministério fica com essas tarefas. Tenho que presidir, tenho que pregar, tenho que ministrar, tenho que evangelizar. E aí a rotina dos ministérios, das obrigações religiosas tomam conta. Então tudo que eu quero é pregar, evangelizar, cantar, ministrar, fazer seminários. Só que essa pessoa não quer mais ficar sós com Deus. Ela quer estar ativa e fazendo tudo, mas ela não quer ficar meia hora com Deus em oração, em adoração. E essa ministração diante do trono vai dizer, olha, eu não quero estar aqui por obrigação. Eu não quero estar aqui para criar um sermão. Eu não quero estar aqui para pedir algo de tuas mãos. Eu só quero estar aqui porque eu te amo. É você querer estar com Deus só porque você o ama. Só porque você conheceu Jesus Cristo e fala, Deus, eu quero estar aqui. Eu quero ficar aqui só meia hora dizendo, eu te amo, eu te amo. Ou só ficar meia hora em silêncio. E o Senhor me sondando e eu te adorando. Deus, eu quero estar contigo. E quando começamos a meditar nessas coisas, é fácil perceber que muitas das coisas que a gente faz é inútil. Ouvi uma pergunta do pastor Tim Cowell, acho que é esse o nome dele, e a pergunta que ele estava fazendo era, por que você faz o que você faz? Por que você vê TV quando você vê TV? O porquê que você está fazendo aquilo e qual a motivação por trás daquilo?
E aí ele faz uma pergunta, que tudo que não é pela fé é pecado, e tudo que não glorifica a Deus é pecado. Ele fala, isso que você está fazendo, glorifica a Deus, transmite fé, te edifica. Não, Tiago, mas se eu for pegar assim, vou deixar de fazer muitas coisas mundanas, ou muitas coisas que não tem nada a ver. Mas você vai se alegrar em Deus, meu irmão. Tem coisas maravilhosas para se alegrar em Deus. É só buscar. Ele diz que quem busca, acha. Então é só buscar. Pode ser que você vai ler Bíblia. Um costume que eu parei, uma regra, né? Eu falei, esse ano, comecei agora, não sei se você faz isso. Quero ler minha Bíblia toda de novo. Porque a gente às vezes vai lendo picado, aí eu leio isso, leio aquilo. Eu falei, não, eu vou ter meus momentos assim, mas agora durante meu dia, eu percebi que pode demorar um ano, mas eu peguei 10 minutos do meu dia para ler a Bíblia em sequência. Pretendendo, tirando os devocionais, preparando estudo, minha pregação, essas coisas, eu também quero ler a Bíblia toda. E aí, acabei de ler toda, se Deus não voltar e ainda tiver tempo, talvez aumente próxima vez para 20 minutos, mas quero ler a Bíblia toda, é a palavra de Deus, não tem coisa melhor para ler. É um livro que a gente tem sim ter o devocional, que a gente tem que meditar, que a gente tem que se alegrar, que a gente precisa conhecer, porque é através dela é que nós pregamos. Mas talvez é um livro que você nunca leu todo, de Gênesis a Apocalipse. E talvez vai lendo. Talvez o Espírito Santo vai te iluminando, num texto ali você vai parar mais, você vai refletir nele, mas se dispõe a ler. Tem gente que fala, ler por ler não vale a pena. Começa, é melhor do que não ler. Se propõe a ler a palavra de Deus, a gastar tempo com Deus, mas passar a remir o tempo porque os dias são maus. Então aqui a gente está vendo a maneira de viver. E a questão é, qual tem sido a nossa maneira de viver? Aqui, Pedro estava vivendo como gentil, e então quando chegou os judeus, que iria influenciar os gentios a viverem como judeus, mas como nós temos vivido, a gente quer influenciar as outras pessoas a viverem como nós? Porque é isso que aconteceu com a nossa conversão. Nossas vidas foram transformadas. E a gente quer dizer para o outro, venha viver como eu vivo. Venha crer como eu creio. Venha amar como eu amo. Venha ser salvo como eu sou salvo. Venha se alegrar como eu me alegro. Venha ter a paz que excede todo entendimento humano como eu tenho. Porque o Evangelho me transformou de tal maneira e me mudou de tal maneira que agora eu quero pregar para que outras pessoas tenham essa esperança. Tem um texto que vai dizer, olha, tenha sempre uma palavra para que as pessoas, quando te questionarem o motivo da sua esperança, você tenha como responder. Porque hoje as pessoas querem influenciar as nossas vidas. Hoje o que mais tem de vídeo na internet é pessoas querendo influenciar a sua vida. É o que temos de pregação coach. Mas quase sempre essas pregações estão influenciando você a viver para ter prosperidade, para ter bênçãos e ter mais coisas e mais coisas nesse mundo. A influência correta da vida do cristão é perder a vida por causa de Cristo e do Evangelho. Jonathan Edwards estava falando sobre os puritanos, e se eu não me engano foi ele, que provavelmente uma criança de 8 anos que nascia no lar entre os puritanos, os sinais que ele se apresentavam da sua conversão, do seu entendimento bíblico, por ver o seu lar, os seus pais vivendo na santidade, era tão impactante na vida daquelas crianças que aos 8, 7 anos já estava para ter certeza da conversão dela, da maneira como elas viviam. Porque onde Cristo está e o desejo de santidade está, a novidade de vida ali se encontra, nós somos pessoas crucificadas para o mundo e o mundo está crucificado para nós. Nós somos pessoas que não vivem mais, mas Cristo vive em nós. A grande dificuldade da lei é exatamente essa. Olha, tem a lei, eu tenho que praticar a lei, mas eu não consigo praticar a lei. O que Paulo está dizendo e o que o Evangelho diz, olha, em Cristo Jesus tem uma liberdade.
Liberdade tal que eu pratico a lei. Liberdade tal que agora eu vivo de tal maneira que eu estou amando a Deus e amando o meu próximo. E esse amando a Deus, como a gente pode ver lá em 1 João, é crer em Cristo. Que ele fala, agora tem 2 mandamentos, creia em Cristo e ame o seu próximo. Porque isso é transformador. A gente para de buscar, como meditamos semana passada. A gente para de querer coisas. A gente para de ter conflitos. Porque Cristo agora é o nosso tudo. Agora, até que ponto a gente conheceu esse Evangelho e o Jesus verdadeiro que Cristo passou a ser nosso tudo? Vou citar de novo a frase do Tim Keller, porque ele vai dizer assim, se você conheceu o Jesus verdadeiro, você agora vai ser uma pessoa que se curva maravilhado diante dele. Se você conheceu o Jesus verdadeiro, você agora tem uma vida totalmente impactada pela sua presença e por saber quem ele é e por saber por quem ele fez. Se você conheceu o verdadeiro. E isso cabe ao exame de nossas vidas. Porque há muito tempo, em igrejas evangélicas, que as pessoas já são evangélicas, o Jesus verdadeiro não está sendo pregado. E é fácil você identificar o verdadeiro do falso. Só ir para a Bíblia. Olha o que o verdadeiro pregava. Olha o que as igrejas hoje estão pregando. Se eu chego numa igreja e um pastor está falando que eu tenho que ganhar a vida, eu vou ficar desconfiado desse pastor. Porque Jesus está falando, olha, quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas quem perder por amor de mim vai ganhar. E se eu chego na igreja e falo, Jesus tem o melhor da terra para te dar. Mas Jesus disse que o mundo jaz no maligno, que as coisas abaláveis serão abaladas. Ele diz para mim não juntar tesouros na terra. Ele diz para não gastar meu dinheiro com aquilo que não é pão. Como é que essa pessoa está falando que Deus vai me dar carro, casa e prosperidade, mais isso, mais aquilo? Ele pode dar? Sim. Mas é interessante que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, olha, aquele que é rico, não se apegue às suas riquezas. Pelo contrário, esteja sempre disposto a distribuir, a servir, a doar, a ajudar, de tal maneira que se cumpra aquela palavra na igreja. Aquele que colheu demais, não sobrou. E aquele que não conseguiu colher, que teve falta, não faltou. Porque ele foi suprido nas suas necessidades. Dentro de uma igreja não pode haver necessitados. O essencial todo mundo tem que ter. Nem que para isso na igreja tenha café da manhã, almoço e janta. E a gente esteja unânime no templo todos os dias. A gente tem percebido e essa tragédia terrível lá no Rio Grande do Sul. E as pessoas hoje estão vivendo com o quê? Comida e um lugar para dormir. A roupa importa? Não. A marca da roupa importa? Não. Carro importa? Não. Nós estamos precisando de barco. Casa chique com móveis importa? Não. Para hoje você viver lá, o que você precisa? Comida básica, não precisa ser comida chique, elegante, não é aquela que mata a fome e que te dá nutrientes. Você precisa de uma roupa para te acolher do frio, da nudez e que te deixa aquecido. Você precisa de um lugar para dormir, e mesmo assim pode ser numa quadra com um colchão no chão, mas que tenha silêncio, as luzes apagadas, você consegue dormir. É disso que você está precisando. Se você estivesse lá naquela situação lá, é isso que você estava tendo. E olha só, você ia estar numa alegria de estar num local onde está tendo comida, água limpa, o essencial. Tenho dito isso aqui, né? Se nós cristãos começássemos a gastar o dinheiro com aquilo que só é pão, só com o essencial, o mundo ia nos odiar. Imagina, nenhum crente agora comprando mais carro chique. Só o básico que precisa para locomover e abençoando o outro. Sabe que o carro popular hoje está caro? Mas imagina crentes não tendo roupa de marca, mas andando simplesmente, não tendo tênis de marca. E a alimentação, não comprando coisa supérflua, só coisa essencial, saudável, para todo mundo ter uma boa nutrição. Imagina o dinheiro que ia sobrar no final do mês. Para todo mundo que estava. Você tem uma moeda, você tem um trocado. Então a gente percebe que a vida do cristão, quando conhece o Cristo verdadeiro, e se foca nas coisas do alto, as coisas mudam.
Agora, por que a realidade das nossas igrejas estão tão diferente dos nossos dias? Por que a gente não tem se deleitado em Jesus Cristo? Por que a gente não tem se alegrado em fonte de águas vivas, que é Ele? Jesus Cristo nos liberta da lei, porque quando Ele se torna o nosso objetivo, a gente agora quer amar a Deus. Não preciso mais de lei. Tem a lei, ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a força, toda a alma e entendimento. Você não precisa dizer mais essa lei. Jesus Cristo veio a mim. Ele me mostrou o quanto que o Pai é amado. Eu agora não tenho uma lei, na verdade, eu agora tenho isso no meu coração. Eu quero amar a Deus em todo o tempo, com minhas forças, com minha alma, com meu entendimento. Eu agora quero amar o meu próximo, eu quero que o meu próximo conheça a Cristo. Eu quero que o meu próximo agora ouça o Evangelho. Eu quero que o meu próximo agora se arrependa. Eu quero que o meu próximo agora tenha o que comer e o que vestir. E remédio se estiver com necessidade, e eu oro também para ser curado. Eu quero que o meu próximo tenha essas coisas. E acima de tudo, eu quero que o meu próximo ouça o Evangelho, se arrependa e creia. E para que isso tudo aconteça, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Eu preciso estar tendo alegria de fato nas coisas de Deus, alegria nas coisas do alto. Só que, infelizmente, muitas das vezes o que acontece é que o pregador, o próprio pregador, está sendo um pecador morto, morno, que está vivendo a vida relativamente, faz o seu sermão, aí já gasta seu tempo com tantas outras coisas, e aí traz uma palavra aqui, se as pessoas gostarem ou não gostarem, se mexerem com elas ou não, se forem transformadas ou não. É aquele culto que entra pessoas mortas, uma pregação morta, sai todo mundo morto, e no outro domingo está todo mundo aqui para cumprir essa religiosidade. E as coisas precisam ser transformadas, mudadas nesse sentido, de tal maneira que o pregador seja o primeiro, mas que você também queira. Você queira Deus. E que o pregador então fale de Deus. E que a gente saia daqui tão transbordante de Deus. E que a gente já chegue em casa hoje e jogue todas as nossas televisões fora. Não. Acho que seria uma boa, seria. Mas é o que Paulo está dizendo. A gente agora está amando tanto a Jesus Cristo que a gente não fica com essa se pode ou não pode ver aquilo na TV. Se pode ou não pode ouvir tal tipo de música. Se pode ou não pode ir em tal lugar. Eu agora tenho a Cristo. Eu agora estou com os olhos fixos em Cristo. Eu agora quero Deus. E então, não pode ou não pode, não tenho mais essa lei de pode ou não pode. Porque agora eu quero Deus. O pastor Paulo Júnior fala sobre um seminarista chamado João Batista. Não sei se você já ouviu, mas era um seminarista que ele era conhecido pelo testemunho do Paulo Júnior, que era João Batista, o homem de oração. João Batista estava o tempo todo orando. Então, durante a aula, cadê João Batista? Está orando. E João Batista tinha os melhores trabalhos e tinha aquela busca por Deus. Então, um dia o seu pastor procurou João Batista. Ele perguntou se ele queria um ministério na igreja, se ele queria pregar na igreja que ele estava formando, se ele seria um missionário, se ele iria ser um pregador naquela igreja. E foi perguntando ao João Batista: você quer isso, João Batista? Não. Você quer aquilo, João Batista? Não. Você quer ser um missionário, João Batista? Não. Você quer pregar, João Batista? Não. João Batista, o que você quer? E João Batista disse para o pastor: eu quero Deus. O que eu quero da minha vida é Deus. Eu tenho orado e tenho buscado porque o que eu mais quero na minha vida é Deus. E essa é a questão. Nós, de fato, estamos querendo Deus. Os irmãos sabem, eu acabei contando o que aconteceu comigo lá na igreja, no congresso. Mas foi muito nítido o que acontece em nossos cultos. Se olharmos para Tiago 4,4, que a palavra ali está dizendo e chamando a gente de infiéis, de adúlteros.
Vocês querem ser amigos do mundo e amigos de Deus. E é mais ou menos isso. Do culto aqui agora, Deus, eu quero ser seu amigo. Mas saiu dali mundo, tamo junto. Vou correr atrás de dinheiro. E não tem como servir a dois senhores, mas mundo, tamo junto. Quero gastar meu tempo curtindo isso no mundo, aquilo no mundo e aquilo outro no mundo. Não vou falar as coisas do mundo, porque senão isso é pecado, isso não pode, não. Mas é mais ou menos isso que acontece. A gente vem aqui hoje falando, Deus, eu quero ser seu amigo. Mas ali, quando sai daquela porta, a primeira coisa que a gente faz é virar as costas para Deus. E aí não fazemos questão de ler a Bíblia, de orar, de evangelizar, de testemunhar, de ter vida de santidade. Pelo contrário, o mundo toma uma isca, assim, obrigado, mundo. O mundo vem aqui, toma isso aqui, obrigado, mundo. O diabo vem e diz, isso não tem nada a ver, tudo bem, vamos lá. A carne vem e diz, você é fraco, senhor. Cai, depois você se arrepende, Deus perdoa mesmo, bora cair aqui. Aí a carne, a gente dá ouvido para a carne. Mas se andarmos no Espírito, não satisfaremos a carne. E a gente esquece que a carne milita contra o Espírito. E é por isso que é necessário estarmos presentes nos cultos, congregando, para nos fortalecer, que é o que está em Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar, para sairmos daqui vigilantes. E para que a gente, através da pregação e através do louvor, a gente fique maravilhado com Deus. Nesse sentido, eu peço oração pelos irmãos para a minha vida, porque há essa necessidade, sim, de que pregações centradas na palavra de Deus, em Deus, de tal maneira que Deus seja impactante e a melhor coisa de nossas vidas, e que a gente escute a palavra e a gente fala, é Deus, é de Deus, e eu não quero mais ser assim. A gente sabe o que precisa mudar. Se alguém te perguntasse, o mundo está crucificado para você? Talvez ele pense, não, o mundo, mas tem isso no mundo que eu gosto, tem aquilo no mundo e tem aquilo outro no mundo. Se você perguntasse ao um parente próximo que você convive, Rebeca, o mundo está crucificado para o seu pai? Ela acha que não, porque na vida do meu pai tem isso, tem aquilo e tem aquilo outro. Então, meio que a gente sabe o que tem nas nossas vidas, ou o que tem na vida do nosso próximo, que a gente caracteriza, olha, o mundo não está crucificado para fulano de tal. Porque se o mundo tivesse crucificado para fulano de tal não faria isso. E às vezes a gente se examina, se o mundo tivesse crucificado para mim, eu não faria isso. Então, se a gente sabe, é joelho no chão, buscar ajuda com irmãos e cortar. É cortar. Jesus foi bem claro, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca fora. A gente não pode arrancar o olho, porque até sabe que arrancar o olho não adianta, mas a gente pode cortar aquilo que nos faz pecar. E a gente pode correr para Jesus Cristo e se deleitar em Jesus Cristo. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Então, o que Paulo está dizendo sobre essa questão da lei? Por que tem essa ideia? Eu agora tenho Cristo, então não tenho mais obrigação com a lei, então agora eu posso pecar. Porque se eu não tenho que fazer nada para ser salvo, se eu não tenho que praticar a lei para ser salvo, e o pecado é a transgressão da lei, então agora eu posso pecar. E ele está falando, você vai fazer de Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Não é que agora eu não posso pecar, na verdade agora eu morri para a lei, porque a lei não é mais algo que eu tenho que praticar. A lei, na verdade, agora é o meu objetivo de vida. A lei agora é a minha essência do meu ser. Porque agora a essência do meu ser é querer e eu quero. Ainda estamos nesse corpo, não dá para ser imperfeição. Mas o nosso maior desejo agora, e não sei se é o seu, mas deveria ser, é amar a Deus de todo o coração, com toda a força, alma e entendimento. E amar o próximo como a ti mesmo. E quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história do bom samaritano. Seu próximo é aquele de outra religião, às vezes, que está com necessidades, que às vezes você vai ter que tirar o escorpião do bolso, enfiar a mão na carteira e ajudar o próximo. Amar o próximo é tirar o escorpião do bolso, pegar dinheiro e dar para o outro. E isso é difícil.
Mas para convertido, não. Porque foi o que Jesus disse, né? O que é amar o próximo? Ele falou, olha, tem um samaritano, um sacerdote levita. Aí fala o samaritano, opa, de outra religião, alguém impuro. O que ele fez? Deu a si do seu tempo, do seu dinheiro para alguém que era da outra religião, para um judeu. Então o samaritano, que tadinho, era, né, ajudou um judeu, dando dinheiro, levando ele sobre o seu animal, deixando a hospedaria e abençoando aquela vida. A gente nunca tem dinheiro. Mas a pergunta é, a gente tem gastado o nosso dinheiro com o que é essencial para sobrar? Hoje pela manhã eu meditava nisso, hora de ofertório, né? Quase sempre a gente, não sei se acontece com você, mas acontece muito comigo. A gente abre a carteira, nota de 100, tá com dinheiro. 100, 50, 20, 10, R$2, uma moeda de R$1, umas moedinhas. A gente pega as moedinhas para ofertar. Se não tem as moedinhas, a gente pega a nota de 2. A gente nunca vê 100, 50, 20. Deus, está aqui, R$100. Vou hoje ofertar R$100 na igreja. A gente não escolhe a melhor nota. Não estou dizendo isso. Esse é o perigo da teologia da prosperidade. Porque você pode dizer agora, falar, tá vendo? Esse pastor está querendo que a gente dê ofertas altas para a igreja para ganhar dinheiro. Não. Não é isso. Até porque aqui, essa é uma das maravilhas de sermos uma igreja batista, o dinheiro do ofertório é todo da igreja, não é nada do pastor. A igreja decide um salário que vai pagar o pastor, ou às vezes um salário, uma ajuda de custo, né? Então, graças a Deus por isso aqui, o dinheiro que entra aqui não é do pastor, não é da liderança da igreja, é da igreja, que a assembleia decide o que vai fazer com o dinheiro aqui. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes a gente não está ofertando ao Senhor com alegria. E não é nem para barganhar, Deus, estou dando a minha melhor nota, quero aquela bênção. Não, é simplesmente a alegria de ofertar, que muitas das vezes nós não temos para com Deus. A alegria de separar o melhor. Davi, em uma situação complicada, estava num terreno e ele queria ofertar aquele terreno a Deus. E a pessoa que era dona do terreno falou, Davi, eu vou te dar esse terreno, Davi, é seu. Davi, não, eu faço questão de pagar. Não quero dar a Deus algo que não me custe nada. Mas é que muitas das vezes a gente não vem ofertar a casa do Senhor com alegria. A gente não se prepara, amanhã tem culto, eu vou levar um dinheiro para ofertar com alegria. Não. A gente às vezes sempre escolhe a menor nota. E eu estou dizendo isso porque quase sempre a gente não tem se esforçado para dar o melhor para Deus. O melhor do nosso tempo. Então, não é o exemplo do dinheiro e, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é para trazerem muito dinheiro para a igreja, não. É para você se analisar se você busca dar para Deus o melhor. Do seu tempo, de você mesmo, de ofertar a Ele o melhor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a realidade que buscamos. Essa é a frase que queremos dizer. A pergunta é, podemos dizer essa frase agora que Paulo disse? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Uma pessoa que vive assim, agora é praticante da lei, sem ter lei. E esse é o nosso objetivo. Então, através das canções ministradas, através da palavra pregada, é isso que desejamos. Mas não é entrar daqui e sair como entramos. Na verdade, é entrarmos daqui muitos e muitos satisfeitos em Deus. É, na verdade, você, na sua casa, ter bebido tanto dessa fonte de águas vivas, que você vai chegar aqui na igreja, você vai estar transbordante dela. Então aqui você não vai receber, você vai compartilhar, você vai edificar.
É interessante quando vamos para a carta de Coríntios sobre o culto, as pessoas não chegavam na igreja para receber, elas chegavam na igreja para dar. Elas não chegavam na igreja, me dá, pastor, uma palavra. Não, todo mundo tinha palavra. Todo mundo que chegava na igreja estava cheio. Passaram o domingo inteiro em oração, às vezes em jejum, que é difícil no domingo, né? Na mais Dia das Mães, mas em intercessão, em busca, em louvor, em adoração. Então as pessoas chegaram na igreja já cheias. Está todo mundo aqui cheio. E aí todo mundo edifica todo mundo. Quase sempre o que acontece? Chega todo mundo vazio, sedento, e às vezes o pastor chega mais vazio ainda, mas tem um sermão preparado, tem uma palavra preparada, e aí traz aquela palavra. Você está na igreja mesmo aqui, vocês cantam as musiquinhas, você escuta a palavra, ou você viu o que aconteceu com fulano de tal, você sabe não sei o que, fulano de tal é aquilo, fulano de tal é aquilo outro. Ah, aconteceu isso e aquilo outro, você sabe o que está acontecendo no mundo lá fora? O que acabou de ser pregado, você nem fez questão, nem sabe se vai se transformar a sua vida, e por aí vai. A questão é como ter um culto de adoração que agrade a Deus. De que tal maneira a gente pode estar aqui neste momento, com louvor, com pregação, de tal maneira que a gente esteja glorificando a Deus. A maneira é que você e eu possamos estar querendo ser santos. Se você não quer ser santo e eu não quero ser santo, e o querer, entenda bem, eu quero ser santo, mas o que você está fazendo por onde? Eu quero ser rico, o que você está fazendo por onde? Eu quero ter um carro bom, o que você está fazendo por onde? Eu quero perder a minha vida por causa de Cristo e do Evangelho, o que você está fazendo por onde? Eu quero conhecer toda a palavra de Deus, o que você está fazendo por onde? Se somos dispenseiros, o que você está fazendo por onde? Se você quer ter uma vida de oração, o que você está fazendo por onde? Se você quer ler esse livro todo em um ano, o que você está fazendo? E por aí vai. Mas esse discurso e essa ideia não é algo para ser, que difícil. Cristo tem que ser prazeroso. Cristo tem que ser uma alegria indizível. Cristo tem que ser aquilo que a gente vende tudo e fala, agora eu tenho Cristo. Porque às vezes parece isso, né? Eu sou alguém que não tem, você é alguém que não tem, e a gente está almejando algo que Paulo tinha. Né? Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Mas isso é Paulo, a gente não pode ter isso. Quem disse que a gente não pode? Quem disse que a gente não pode ser imitador de Paulo, que era imitador de Cristo? Quem disse que a gente não pode orar como Elias? Elias era um homem... Isso é maravilhoso, né? Elias era um homem comum, como qualquer um de nós. Orou, parou de chover. Orou e choveu de novo. No Rio Grande do Sul está precisando de alguém de oração como Elias. Na verdade, em todo canto, estamos precisando de pessoas de oração. Está em falta no mercado. Mas Jesus disse, já mesmo falou, né? Será que quando o Filho do Homem voltar, encontraria fé na terra? E é maravilhoso que ele diz isso sobre uma parábola de oração, como já disse aqui muitas vezes. Finalizando, irmãos, vou dar 20 minutos para o louvor. Eu inverti com o louvor hoje. É que Deus tem misericórdia de nós. Porque agora a gente vai fazer o mais importante, que deve ser feito na casa de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Vamos orar, porque precisamos de um milagre. Precisamos de iluminação do Espírito Santo. Precisamos do mover de Deus em nossas vidas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser capacitados para toda boa obra. Precisamos da graça de Deus e que ela não seja vã em nossas vidas. Precisamos estar de tal maneira, querendo ser santo e repudiar o pecado. Oremos. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim.
Ó Deus, ajuda-nos a prestar um culto agradável a Ti, um culto racional. E a Tua palavra diz que fazemos isso nos apresentando como sacrifício vivo, santo e agradável. Ó Deus, possamos nos ofertar como oferta viva de amor ao Senhor. Ó Pai, nos apresentar para esta chamado, esta boa obra, que possamos ser encontrados como servos bons e fiéis, que possamos olhar para Cristo, o verdadeiro e único, que deu a sua vida por nós, que nos libertou da obrigação da lei, mas não para não praticarmos, pelo contrário, para termos prazer e pela Tua graça somos salvos. Ó Deus, pela Tua graça, a Tua justiça é imputada em nós, pela Tua graça agora somos praticantes. Ó Deus, faça com que de tal maneira possamos de fato morrer com Cristo. O nosso batismo, aqueles que já foram batizados após crerem, no batismo declararam que estavam mortos para o mundo e que a partir de agora iam viver para Deus. Ó Pai, se em algum momento do caminho a gente se desviou, se os espinhos, ó Pai, sufocaram a semente, se caiu entre as rochas, ó Pai, e não teve raiz, se algum de nós aqui, ó Pai, ainda tem vivido uma ilusão, um evangelho falso, uma conversão falsa, porque sabemos que quando o Senhor vem há uma regeneração, somos transformados, somos novas criaturas. Isso é nascer de novo. Os nossos desejos, as nossas vontades são totalmente transformadas. Não queremos mais ser os mesmos, queremos agora andar em espírito, queremos te adorar em espírito e em verdade, queremos te conhecer e continuar te conhecendo, e não mais ser levados por ventos de doutrina, não mais ser levados, ó Pai, pelas vontades da nossa carne, dos nossos pensamentos, porque assim viviam antes de te conhecer, assim vivem aqueles que não conhecem a Ti, mas nós hoje vivemos como alguém que tem Deus, que crê no Deus verdadeiro. Ó Deus, que então possamos ser de tal maneira assim, se o Senhor é o nosso Pai, devemos fazer as Tuas obras, pois um filho é identificado com as obras do Pai. Do mesmo modo como ali em João 8, o Senhor declarou que aquelas pessoas eram filhas do diabo, porque praticavam as obras do diabo. Nós agora não somos mais praticantes daquelas obras, não estamos mais na mentira, não estamos agora na vaidade dos pensamentos, seguindo as luxúrias e os desejos da carne. Agora estamos com os olhos fixos em Jesus Cristo e queremos fazer as obras de Cristo. Queremos fazer as obras do nosso Pai que nos adotou, que nos regenerou, que nos transformou, que nos chamou para uma novidade de vida. Ajuda-nos, ó Pai, a amar o nosso próximo, como o Senhor nos ensinou com a parábola do bom samaritano. Ajuda-nos a exercer a justiça que veio sobre nossas vidas e que, ó Pai, possamos ser praticantes dos seus ensinamentos, do Sermão do Monte, não para obter, ó Pai, a salvação, mas simplesmente pelo privilégio de te servir e de te honrar, de viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou, que com seu sangue nos comprou, nos fez ser agora escravos de Deus, e com prazer o somos, ó Pai, porque o Senhor é perfeito para conosco, o Senhor é Deus de amor, de misericórdia, de fidelidade. Ó Deus, que possamos cada vez mais nos aprofundar no Te conhecer, como a própria palavra, Paulo vai dizer, a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, que possamos nos mergulhar em Ti, ó Pai, e Te conhecer mais, sermos cada vez mais transformados. É possível termos tantos anos de convertidos e ainda sermos tão poucos mudados. A Tua palavra diz que o Senhor começou uma boa obra e é fiel para terminar. Se essa obra começou em nós há mais de 20 anos, em alguns há mais de 30 anos, aonde está essa obra? Será que está nos primeiros tijolos? Será que ainda está no alicerce? Depois de tanto tempo, ó Pai, que essa obra foi iniciada, se o Senhor é o construtor, se o Senhor é quem edifica, ó Pai, que possamos examinar as nossas vidas e saber se de fato estamos em obras, se de fato estamos em Cristo, no verdadeiro, se de fato estamos crucificados para o mundo e o mundo para nós, se estamos com os nossos fixos nas coisas do alto, buscando as coisas do alto. Ó Pai, todas as cisternas rotas que cavamos, em nome de Jesus, por graça e misericórdia, venha fechar, para que a gente se deleite somente na fonte de águas vivas que é o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a andar em santidade,
porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Tem misericórdia da tua igreja nesses dias, da Igreja Batista de Alto dos Pinheiros e de todas as igrejas, ó Pai. O Senhor sabe o que tem sido pregado. O Senhor sabe as pessoas que têm ouvido e têm, ó Pai, distorcido a tua palavra, que têm vivido de maneira contrária à tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, pois queremos ser santos. E como meditamos nesta palavra hoje à noite, ó Pai, esforçar para ter paz com todos e santidade. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Pai, ser adorado agora através das canções ministradas, ser adorado através de nossos lábios. Recebe agora a nossa adoração do coração, ó Pai, uma oração verdadeira, adoração que é em espírito e em verdade, que suba como aroma suave às tuas narinas, ó Pai. Receba agora a nossa adoração, pois somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós, pecadores miseráveis, que o Senhor teve misericórdia, compaixão e adotou, e agora somos filhos. Ó Pai, continue sustentando esta igreja e ser adorado agora em nosso meio, em nome de Jesus. Amém.